Boa tarde, candidata, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo bem? Nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Tá bom. Candidata, na frase, o candidato com o seu assessor político compareceu à audiência. Há algum erro? Pode repetir, por gentileza, excelência? O candidato com o seu assessor político compareceu à audiência. Não há nenhum erro. Na frase, há alguma ocorrência de crase? Pode repetir a frase, por gentileza? O candidato com seu assessor político compareceu à audiência. Sim, excelência, é ocorrência de crase. Okay. Candidato, tranquilo. Na frase, gostaria de ir a concertos de música. Qual a grafia correta da palavra concertos? Excelência, a grafia correta da palavra concertos é o concerto com C. Você pode soletrar, por gentileza? Concertos. C-O-N-C-E-R-T-O. S. Okay. Candidata, agora dando continuidade para a disciplina de direito, o que se entende por roubo impróprio? Excelência, o roubo impróprio ocorre quando o agente, após subtraído o bem, a coisa alheia da vítima, ele emprega violência ou grave ameaça para deter a posse desse bem ou garantir a impunidade do crime. Ok. Candidata, o que é o direito de autodeterminação dos povos? Excelência, o direito à autodeterminação dos povos é o direito do próprio povo poder se autogovernar. Eles é que são responsáveis pela situação política. E eu acredito que seja também um princípio constitucional. Ok. Com relação a naquela parte dos princípios com relação internacional. Qual seria o princípio? Autodeterminação dos povos. É o que rege o Brasil nas relações internacionais. É um daqueles itens elencados naquele rol. Ok. Candidata, dando continuidade na disciplina de criminologia, o que é a síndrome de Dom Casmurro? Eu não me recordo, excelência. Ok. Candidata, o que é a teoria da associação diferencial? Excelência, a teoria da associação diferencial, ela foi desenvolvida através dos pensamentos de Edwin Sutherland. Estão relacionados com os crimes de colarinho branco, que são crimes praticados pela elite. Então, essa teoria diz que os crimes não são praticados apenas pelos mais pobres, pelas classes mais inferiores, e sim porque os ricos também praticam crimes. E o crime ele é fruto de uma comunicação entre as pessoas. Então, ele é aprendido. Por meio da comunicação é que se aprende o crime. Dando continuidade, para a gente finalizar com a disciplina de informática, o que é a extensão .pcx? Pode repetir, por gentileza, excelência? O que é a extensão .pcx? É uma extensão relacionada a arquivos de PowerPoint? Eu acredito que seja. Ok. Candidata, no Windows 10, o que acontece se eu digitar as teclas Windows mais S? Windows mais S, excelência, salva um arquivo? Ok, candidato, muito obrigado, boa sorte. De nada, obrigada. E aí, Bruna? O que achou? Mais ou menos, preciso melhorar muito. Eu acho que... Falhos, que eu não... Olha, assim... Se fosse o Windows 10 eu saberia, mas em Windows 10 eu não sei, não. Windows 10? Não sei. Tá, assim, ó, você foi muito melhor que a edição anterior, você parou um pouquinho de perguntar, tipo, se era aquilo ou não, mas ainda assim eu sentia você meio que respondendo, perguntando, é isso, é aquilo, né, tipo, mas você melhorou bastante, tá? E você respondeu já de forma mais natural, você, cuidado com que eu um constitucional ou alguma pergunta de direito, você correlacionar com alguma outra coisa, porque você pode transformar sua pergunta no que estava certa em errada. Tá. Você sabia o conceito, então você respondeu de forma correta, mas
você quase errou. E eu não ia perguntar sobre os princípios. E você falou, tá. entendeu? E você começou a falar, eu também tava, sabe? Então, se você sabe a resposta daquilo, você respondeu já correto, de forma perfeita. Tenta já, então, lacrar, respondeu aquilo lá, parou. Se eu perguntasse se ela está vinculada a algum princípio constitucional e tal, aí sim você daria continuidade. Até mesmo para você não transformar no que estava certo em errado. Tá bom? Então, tá bom. Cuidado com isso. Bom, o candidato com seu assessor político compareceu à audiência. Eu perguntei da crase só para você ganhar algum ponto, porque você já tinha errado a questão, tá bom? Bom, ela tem erro sim. O núcleo do sujeito ligado por com a palavra com, a gente tem que usar o verbo no plural, quando se pretende atribuir a mesma importância aos elementos do sujeito. Então, o candidato com seu assessor político compareceram à audiência. Tá? Essa seria a forma correta. Não seria o candidato com seu assessor político compareceu à audiência. Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui deu realmente falha de sinal aqui, parecendo que a minha conexão estava ruim, mas eu não sei se está mesmo ou se... Às vezes dá uma gravadinha. Mas tá ok aqui agora? Tá, beleza. Então tá. Então, só voltando. O candidato com seu assessor político compareceram à audiência. A audiência tá correta, beleza? A crase na a audiência. Mas compareceram. Então, tem o erro, que seria o verbo no plural. Ok? Gostava de ir a concertos de música. A palavra concertos se escreve como? Com C mesmo, concertos. Então, C-O-N-C-E-R-T-O-S. Perfeitamente. Ok? Direito. O que é um roubo impróprio? Roubo impróprio. Logo depois de subtrair a coisa, emprega-se violência contra a pessoa ou grave ameaça. É isso aí. Tá? Ou seja, ela comete aquilo para garantir a impunidade do crime, né? Tá bom? E a pena, se eu perguntasse da pena, qual que é a pena do roubo impróprio? O roubo próprio é a mesma pena, tá bom? Apenas para revisar e a gente lembrar. Autodeterminação dos povos. Ele é o princípio que garante a todo povo em um país o direito de se autogovernar, né? Realizar suas próprias escolhas, sem intervenção externa, exercendo soberanamente o direito de determinar o próprio estatuto político. Você respondeu de forma correta. Essa é aquela questão que eu falei, cuidado, porque eu não perguntei dos princípios que regem as relações internacionais, tá? Imagine se você pegasse e tivesse respondido um princípio errado. Você transformar a questão certa na errada. Beleza? Até porque eu não ia perguntar isso, e aí você falou, e eu perguntei, então, e qual princípio é, né? Porque você falou, é aquele lá que também tá num dos princípios. Então, em qual princípio, né? Então, tá? A síndrome de Dom Casmurro, gente, eu tô falando pro pessoal lembrar das síndromes, tá? As síndromes não são muitas e é bom a gente dar uma reestudada nelas. Ela ocorre quando a pessoa que sofre um quadro mental paranoico, ela acredita naquilo que ela desconfia, mesmo sem ter nenhuma evidência. Ela fica paranoica, ela realmente acredita naquela paranoia dela. Tá? Ela começa a procurar provas, tipo, sem fundamento algum. Olha só, realmente, aconteceu, tipo, só que é uma paranoia dela. A síndrome de Dom Casmurro tá ligada a uma paranoia. Tá. O que é a teoria da associação diferencial? Daí você respondeu de forma perfeita, né? É o processo de aprendizagem, ela foi desenvolvida por Sutherland, relacionada aos crimes de colarinho branco, né? Tipo, ela desconsidera os fatores psicossociais, né? Ou seja, a prática delitiva é influenciada pelo contexto social e cultural em que vive o criminoso, beleza? O Sutherland, ele quebrou aquela ideia de que o crime era cometido apenas pelas classes mais baixas. Então ele veio já com a questão dos crimes de colarinho branco. Nessa questão você tirou 10. Informática. O que é a extensão PCX? Essa eu não sei se você sabia, mas realmente ela está ligada ao Paint, né? Ao Paint Brush Bitmap Imagem, né? Ela é uma extensão em formato imagem, né? Ela é uma das mais antigas das extensões de arquivos que tem em uso desde o início do sistema operacional do Windows. Então você com ela. Bom, eu acho que o Paulo estava falando aí, eu desabilitei o som dele. Deu para me ouvir enquanto ele estava falando? Deu. Tá, beleza. Ela é uma das mais antigas, tá? Ela está relacionada à imagem. No Windows 10, o que é se você apertar o Windows mais S, o que vai acontecer? No Windows 10, a gente tem que tentar fazer uma associação com o inglês. Tá? O S está associado ao Search. Então, ele vai abrir um menu de busca no sistema. Fechou? Fechou. E é isso, Bruna. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Bruna evoluiu muito da banca anterior para essa. Parabéns, Bruna. Bom, próxima pessoa agora é o João Pedro.
Fala, João, tudo bem? Tudo certo. Tá preparado, hein? Uhum. Então tá bom, vamos lá. E aí, candidato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Certo. Candidato, qual o tempo e o modo verbal presentes na seguinte frase? Meu marido tem trabalhado muito ultimamente. Só um minuto, excelência. Ok. Você pode repetir a frase, por favor? Meu marido tem trabalhado muito ultimamente. Está no pretérito perfeito do indicativo. A frase, os Estados Unidos influenciam o mundo, está correta? Só um minuto. Está correta, excelência. Ok. Já dando continuidade agora para a disciplina de direito. Cite duas hipóteses de ambientes que também são considerados casa. Um escritório no qual a pessoa trabalha, ela exerce a sua função, e um compartimento particular dela, por exemplo, um quarto de hotel. Ok. Candidato, qual o sujeito ativo e passivo do crime de peculato? O sujeito ativo é o servidor público e o sujeito passivo é a administração pública. Ok, candidato, dando sequência agora para a disciplina de criminologia, o que é a síndrome de Otelo? Excelência, não me lembro. Ok. Candidato, qual cifra e quais são os crimes de caráter homofóbico que não chegam ao conhecimento das autoridades? É a cifra rosa, excelência, que está relacionada a esse tipo de crime. Ok. Agora, para finalizar com a disciplina de informática, quais são as principais funções de um firewall? Excelência, as principais funções de um firewall é proteger a rede de invasões, de tentativa de conexões desconhecidas ou perigosas para o computador ou a rede que ele está protegendo. Então, portanto, ele é como literalmente uma parede no qual protege a entrada e saída de informações. Ok. Candidato, no Windows 10, o que acontece ao digitar Windows mais Alt mais R? Pode repetir os atalhos, por favor? Windows, Alt e R. Excelência, não me recordo. Ok. Obrigado, candidato, e boa sorte. Obrigado. E aí, João, como foi? O que você achou? Tudo bem. Algumas partes, as que eu não lembro, realmente, a parte de síndromes, eu estudei pouco, eu vi as mais famosas, né? Então, E aí a parte as de síndromes, atalhos. eu falo pro pessoal estudar porque, assim, ó, com certeza vai cair. Sim. Como são muita gente, eles vão falar de todas as síndromes, provavelmente, sabe? Uhum. Então, realmente é uma questão boa de se dar uma estudada, e não são muitas, e elas são fáceis de fazer algumas associações, tá? Sim. E a gente vai lembrando Naquele assim. material que vocês disponibilizaram de criminologia, tem essas síndromes? Acredito que sim. De qualquer forma, eu tô elaborando mais um material para complementar as síndromes. Beleza, obrigado. Valeu? Vamos lá. Português. Tá. Enfim, de qualquer forma, eu achei que você respondeu muito bem, tá? Eu achei que você falou de forma natural, direta, objetiva, e a forma de se expressar foi muito boa. Então, parabéns aí. Obrigado. Mas vamos lá. Na frase do candidato com seu assessor... Desculpa. Na frase, meu marido tem trabalhado muito ultimamente. Tempo e modo verbal presentes na frase, né? O tempo e modo verbal, nesse caso, é pretérito perfeito composto do indicativo. Mas você falou pretérito perfeito do indicativo, já tipo, chegou muito, muito perto ali. Então, só de ter falado as três pretérito perfeito do indicativo já foi muito bom, tá? Uhum. Mas ele seria um pretérito perfeito composto, porque ele compõe de dois verbos, tenho mais o particípio, né? Tá? E ele indica uma continuidade, né? Tipo, tá? Tá continuando, ele tem feito, tem trabalhado, então ele é composto, dois verbos. Os Estados Unidos influencia o modo, o mundo. Os Estados Unidos influenciam. Tá? E tá incorreto. Porque é um nome próprio, então ele concorda como deve ser feito considerando a presença dos artigos, né? A gente utilizou o artigo, né? Então a gente vai concordar ali. Eu tinha escutado por isso, mas tudo bem. Não, mas sem problema. Nesse caso, pergunte novamente. Pergunte. Quando for para falar a frase correta, pergunte até umas 3 vezes. Para você focar bem, sabe? E daí, se você não tiver certeza, você fala assim,
daí se você não tiver certeza se é o ou os, daí você fala, os Estados Unidos influencia o mundo, ou os Estados Unidos influenciam o mundo. Aí você responderia independente se você tivesse entendido a frase correta ou não. Certo. Beleza? Uhum. Duas hipóteses de crimes que também são, de ambientes que também são considerados casa. Você falou o escritório, o compartimento de quarto de hotel. Vamos lá, vamos lembrar. O que compreende casa? Qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. E é isso. Escritório de forma correta. Mas vamos lá. O que não é casa? Hospedagem, tá? Ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta ao público. Tá? Sim. Tirando a exceção que a gente falou antes ali, né? Tipo, de aposento ocupado de habitação coletiva, tá? Uhum. Taverna, casa de jogos, tá? Isso também, tipo, casa de jogos, assim, tipo, não é taverna, tipo, bar, no caso, assim, tipo, aberto público, também não é considerado casa. Mas aí, quarto de hotel, então não... Como eu só falei isso, ficaria meio certo ou Cara, seria assim, errado? ó, um quarto de hotel normal, ele não habitado, ele não é casa, né? Uhum. Então ficaria meio que a critério do examinador considerar aquilo lá como correto ou não, tá? Entendi. Se vocês apenas falar quarto, é bom esse tipo de questão, tipo de questão que é bom você complementar, falar assim, um quarto de hotel habitado, tá? Uhum. Tá, Beleza? entendi. E também tem essa é uma questão que tem aquela questão do caminhoneiro, né? Tipo, Sim, é muita jurisprudência, daí tem entendimentos que alguns que entendem que é casa, tem outros que não, a polícia pode entender que é casa, enfim, é bem subjetivo, tá? Mas é bom, então, quando eu perguntar essa questão de casa, é bom a gente se apegar aos termos mais objetivos, tá? O sujeito ativo e passivo do crime peculato, muito simples, foi realmente... as duas questões de direito que para você pegou, deu sorte, e isso é o que acontece na prova oral, no dia mesmo, assim. Não tem dias que a gente vai pegar questões que você vai ver lá, às vezes você tá assistindo lá uma banca, que é uma questão absurda, e você vai falar, caralho, eu não sabia responder essa. E vai ter momentos que vai chegar ali você para responder, e para você vai ser aquelas questões muito fáceis. Por isso que a gente também tem dias que pega questões bem complicadas para pegar, para derrubar mesmo, e tem dias que a gente vai pegar questões bem fáceis, para também elevar o moral de vocês, assim, também, sabe? E pode ser que aconteça na prova ali na hora. Chega ali, você é sorteado e cai umas questões simples. Crime vai mesmo lá, sujeito ativo, peculato e passivo. Funcionário público, servidor público e administração pública é o sujeito passivo. Criminologia, síndrome de Otelo. Síndrome de Otelo é quando uma pessoa sofre com delírios também, tá? De que o seu parceiro, ele é infiel, tá? Otelo, ele acha que a pessoa tá traindo ela. Tá? E isso pode ocasionar, pode fazer com que a pessoa tipo, cometa crimes. Tipo, ela pode matar o amigo da esposa achando que ela tá traindo com ele e tal. Então, essa é a síndrome chamada síndrome de Otelo. E a pessoa ainda tenta justificar que aquilo foi por causa de uma traição, tenta justificar uma coisa que, na verdade, não aconteceu. Entendi. É a síndrome de caráter homofóbico, né, que não chega ao conhecimento das autoridades, é a de cifra rosa, né. Funções do firewall. Firewall. Proteger sistemas vulneráveis na rede. Uhum. Tá? Tem que cuidar com a palavra apenas proteger os sistemas e tal, com tentativas. Ele protege a vulnerabilidade. Quando ele vai proteger exatamente uma tentativa, ele já chega a ser um antivírus, tá? Mas tá de forma correta, eu só tô complementando, beleza? Você não respondeu errado, não. Ele protege sistemas contra a vulnerabilidade da rede. Ele faz uma parede de proteção para a rede ficar um pouco mais segura. Então, ele estabelece um perímetro de segurança ali. Ele separa a rede, e o controlador, tipo, de acesso, assim, sabe? Tipo, ele realmente separa. Então, ele faz essa parede de separação. Ele é um elemento central de controle e aplicação de políticas de segurança. Ele aplica essas políticas de segurança, tá? Ele aumenta a privacidade do usuário, do computador. Ele também ele registra e gera as estatísticas do uso da rede e acessos indevidos. Tá? Beleza. Isso eu complementando de uma forma um pouco mais geral. E aí o Windows mais Alt mais R, o que ele faz? O R, ele record. Ele começa uma gravação de tela. Começa a gravar a sua tela do seu computador. Nossa, eu realmente não sabia. Atalhos do Windows é bem difícil na questão, assim, ó, quando perguntarem de atalhos, eles têm que especificar qual Windows está sendo utilizado, né? Por isso eu falei assim, ó, no Windows 10, o que acontece é digitar o Windows mais Alt mais R, tá? Então ele vai, o Alt, ele geralmente, tá, gente, não tô generalizando, não tô falando para todos os casos, mas ele geralmente está associado a abrir alguma coisa, começar alguma coisa, tá? Beleza. Então, Windows Alt Record, gravar. Beleza. Valeu, João, muito obrigado, foi muito bem, e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.
E o próximo agora vai ser o Alexandre. Vamos lá, professor, Alexandre, tudo bem? beleza, e aí? Tudo jóia, Tá graças a Deus. preparado? Sim, vamos lá, vamos tentar. Então tá bom. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência. Nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa. Candidato, qual a grafia correta da palavra extorsão? Pois não, excelência. Extorsão, soletrando extorsão, é E-X, T-O-R, C cedilha, A, tio e O. Extorsão. Candidato, qual o plural de guarda-chuva? Pois não, excelência. Plural de guarda-chuvas é guarda-chuvas. Ok. Partindo agora para a disciplina de direito. Candidato, cite duas qualificadoras de homicídio doloso. Pois não, excelência. Podemos citar o homicídio funcional, que é o praticado contra a agência de segurança pública, e o feminicídio. Candidato, o que seria o ato de indiciamento? O indiciamento, excelência, é um ato privativo do delegado de polícia e é o juízo de valor, quando ele já entende que há indício suficiente, provas ou materialidade suficiente para indicar, imputar alguém a algum crime, né? Então é um ato privativo do delegado de polícia. Ok, É candidato. a forma da convicção dele para a imputação de um crime a alguém. Ok. Indo para a disciplina de criminologia, o que se entende por teoria preventiva especial? Pois não, excelência. Teoria preventiva especial é aquela voltada para o recluso, né? Para o preso. Ela pode ser especial positiva ou negativa. Ok. Qual é a cifra que consiste nos casos em que as vítimas sofrem algum tipo de violência sofrida praticada por servidor público e deixam, por medo, temor, de denunciar ilícito às unidades competentes pela apuração? Pois não, excelência. Essas são as cifras amarelas. Ok. Candidato, indo para a disciplina de informática, qual a função do pincel de formatação? Pois não, excelência. O pincel de formatação, ele copia a formatação de uma palavra ou um texto para replicar em outra palavra, um outro texto, né? Ele vai copiar a formatação completa desse termo, né? Ok. Candidato, para que serve o protocolo FTP? O protocolo FTP, excelência, é para transferência de dados, né? Um pacote de transferência de dados. Ok, candidato, muito obrigado, boa sorte. Obrigado, senhor. Alexandre, cara, você foi muito bem, tá? Você falou de forma concisa, segura, natural. Você foi muito bem mesmo. Cuidado com o português. Foi uma das únicas que você deu uma pecada grave. É Né? mesmo? Extorsão. Você já viu extorsão com C cedilha? Extorsão com S, tá? Nossa, é verdade. Meu Deus. Cuidado com o C cedilha, né? Tipo, ainda mais com algumas palavras que estão diretamente ligadas ao vernáculo. Né? Tipo, então, extorsão, a grafia correta, E-X-T-O-R-S-A-T-O. É, né? Agora que o senhor falou, veio na cabeça assim que é um erro absurdo, né? Sim, você começou com ela, então foi tipo. É um absurdo, né? Mas você compensou nas outras, que você respondeu de forma correta, completa, e, sabe? Tipo, até mais do que foi perguntado, então, parabéns realmente aí, tá? Guarda-chuva, plural, guarda-chuvas. Né? Quando a palavra é composta por uma forma verbal, acompanhada de um nome ou adjetivo, só o segundo elemento recebe a variação, tá? Guarda-chuvas. Beleza? Duas qualificadoras do homicídio doloso, você citou a funcional, né? Que no caso seria os crimes contra autoridades ou agentes inscritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. E o feminicídio, né? Que seria contra mulheres por razão de condição do sexo feminino. Beleza? Vamos lembrar algumas qualificadoras. Mediante paga promessa ou recompensa, né? Ou por motivo torpe, por motivo fútil, o emprego em veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou algum meio cruel, mediante emboscada, para assegurar a execução e a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Esses dois que eu já citei, da mulher, o feminicídio e o funcional. No caso, não é bem funcional, tá? Seria um crime contra uma autoridade ou agente de segurança pública, tá?
Pode ser também praticado contra um cônjuge, contra um companheiro, contra um parente consanguíneo ou parentes até terceiro grau, por causa da condição do parente ser parente da pessoa citada nos artigos 142 e 144 da Constituição. Também pode ser outro crime, o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, e também contra menores de 14 anos. Beleza? Bom, o ato de indiciamento se respondeu também de forma correta. É o juízo de valor da autoridade policial, ou seja, delegado, privativo do delegado, né? Ele tem uma definição mais técnica, seria de indiciar, ele seria atribuir a autoria ou participação de uma infração penal a uma pessoa, tá? Mas se respondeu de forma correta também. Criminologia. O que entende por teoria preventiva especial? Ela está direcionada ao recluso durante o cumprimento da pena. Pode ser especial positiva e especial negativa, tá? A positiva, ela tem uma finalidade preventiva, ela é voltada para o criminoso, buscando a sua ressocialização, né? Ela busca prevenir a reincidência. Já a negativa, ela busca intimidar o criminoso, tipo, ela está privando de liberdade para intimidar, para neutralizar a reincidência delitiva, tá bom? Bom, a cifra, daí eu falei a frase justamente para tentar fazer você meio que se perder, mas não adiantou, você respondeu de forma correta. A cifra amarela, ela consiste nos casos em que a vítima sofre algum tipo de violência praticada por servidor público. E daí ela deixa também de avisar a autoridade competente. Função do pincel de formatação, ela permite ao usuário copiar a formatação de um texto para aplicar em outro. Tá? Não tem muito erro essa. Protocolo FTP. Transferências de arquivos em uma rede de computadores. Arquivos. Tá? Eu falei mensagem, né, professor? Não, se for mensagem... Falei dados, né? Falou de dados. Tá? Dados, Tá. Mas seria transferência de arquivos. Arquivo não deixa de ser dados, tá? Mas a palavra correta seria usar arquivos, tá? Porque o FTP é File Protocol, Transport Protocol, né? É tipo arquivo mesmo. Não é tipo transferência de dados, né, em si, tá? Seria transferência de arquivos. Você sabia ela, você apenas respondeu utilizando só a palavra errada. Acabei errando o termo, né? Mas até daria para considerar ali alguma coisinha, vai depender muito do examinador ali que vai estar à frente da sua avaliação, tá? Mas cuidar com isso aí. Na informática, a gente tem que cuidar muito dos termos, porque é muito fácil, por exemplo, eu trocar uma palavra por outra, substituindo uma letrinha, sabe? Então, cuidado. Mas, cara, dá para ver que você tá estudando, eu acredito que você tá muito bem, eu gostei muito da sua lição. Então, parabéns aí e até a próxima. Beleza, professor. Obrigado. A próxima pessoa agora é a Cristina. Olá, Boa Cristina, tarde. tudo bem? Resolveu participar hoje, então? Pois é, eu vou tentar, né? Porque preparada nunca tô. Mas é isso aí, tem que participar, tem que tentar e bola para frente. Sim. Então, vamos começar. Boa tarde, candidata, tudo bem? Boa tarde. Candidata, nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Candidata, cite um sinônimo e um antônimo para a palavra confinar. Só um minuto, Excelência. Desculpa, não me recordo. Ok. Candidata, na frase, meu filho mais velho está completamente à deriva. Não estuda, não trabalha, não faz nada. Há incidência de crase? Sim, à deriva. Ok. Candidata, dando continuidade para a disciplina de direito, quando se consuma o crime de concussão? O crime de concussão se consuma quando se exige a vantagem. Ok. Candidata, em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, nos 2 últimos anos do mandato presidencial, como e em quanto tempo será feita a eleição? Nos 2 últimos anos, Excelência. Essa é a minha pergunta. Sim, nos 2 últimos anos, né? E como será feita? Desculpa, pode... tá, desculpa. Sim, nos 2 últimos anos. Tá. Nos 2 últimos anos, não é realizada eleição, novas eleições. Ok. Candidata, dando continuidade agora na disciplina de criminologia, cite 3 teorias que integram o grupo das teorias do consenso. Só um minuto, por favor. Desculpa, Excelência, eu não me recordo. Tudo bem. Candidata, o que é cifra verde?
Cifra verde corresponde aos crimes que são onde o sujeito passivo, no caso, é o meio ambiente, plantio, entre outros, né? Florestas. Candidato, dando continuidade agora para a gente finalizar a sua banca com a disciplina de informática, cite 2 tipos de estilo de fonte presentes no Word 2016. No Word 2016, nós temos a fonte Arial e a Times New Roman. Candidata, qual a diferença das funções soma-C e soma-Cs? Desculpa, o senhor pode repetir, por favor, excelência? Qual a diferença entre as funções soma-C e soma-Cs? Só um minuto, excelência. Desculpa, não consigo me recordar agora, excelência. Tudo bem, sem problema. Muito obrigado e boa sorte. Obrigada. E aí, Cristina? Primeira vez que faz uma banca? Sim, e algumas respostas estavam assim, tipo, na ponta da língua, mas não saía. Tá. Assim, a minha recomendação, quando a gente tá com a resposta na ponta da língua e não sai, é tentar falar. Começar a falar. Porque, como eu venho falado em várias bancas, assim, ó, se você tem umas alternativas ali para apresentar e você tem 5 opções, você tem 20% de chance de acertar. Você vai chutar. Se você errar, você não vai perder a questão. Quando você fala, começa a falar, às vezes aquela que tá ali para você sair, sai, sabe? Tipo, se você começa a falar sobre o tema, sabe? Tipo, falar sobre, vai elucidar a sua mente, vai clarear e às vezes você consegue lembrar e ganhar a questão. Quando você sabe a questão e você falou a resposta, daí é bom não continuar falando tanto. Mas quando você não sabe ou não lembra, é bom tentar falar. Porque se você não se recorda, você não tem chance alguma. Quando você falou não se recorda, você acabou, fechou, você encerrou ali a sua questão, foi para a próxima, entendeu? Tá, entendi. Beleza? Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que você se posicionou bem, tá? Com elas apenas com cuidado do não se recordar, né? Realmente, sinônimo e antônimo de uma palavra, se você não souber, não tem muito o que falar, né? Mas o que é confinar? Por que é uma pessoa confinada? Uma pessoa presa, uma pessoa tá aprisionada, né? Tipo, quando vier sinônimo, tenta botar sinônimo numa frase, tenta encaixar, né? Tipo, pessoa confinar, pessoa confinada, sabe? Tipo, tenta fazer alguma associação que vá te trazer a memória daquela palavra e vai fazer com que você acerte, vai fazer com que você se relembre e vai fazer com que você, tipo, opa, vai te clarear, beleza? Sim. Confinar, enclausurar, aprisionar, encarcerar. Antônimo seria, né, soltar-se, libertar-se, tá? Ou, em palavras mais técnicas, circunfundir-se, expandir, tá? Meu filho mais velho está completamente à deriva. Daí eu complementei a frase, assim, era só para meio criar aquela confusão, né? A crase, né? A crase em diversas expressões, principalmente expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Então, está à deriva. Está completamente à deriva. Então, a crase no à deriva. Aí você acertou a questão. Direito. Quando se consuma o crime de concussão, na realização da exigência, quando se exige. Mesmo se não tiver a obtenção da vantagem devida, consumou o crime ali. Você exigiu, consumou, tá bom? Então, você acertou essa questão. Nos 2 últimos anos, você falou os 2 últimos anos, aí eu me confundi ali na hora, tal, mas era assim, nos 2 últimos anos. Tem eleição sim, tá? A eleição é de forma indireta e é realizada nos 30 dias depois de aberta a última vaga. Então, vamos lá. Vamos relembrar isso aí. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, quando vagos, tem eleição em 90 dias depois de aberta a última vaga, ou eleições de forma direta. Tá? Quando é nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos, 90 dias direto. Nos 2 últimos anos, o que acontece daí? Não tem eleição. E aí, como fica daí então, né? Se não tem eleição, fica como? Daí não tem um presidente, sou meu presidente da Câmara, do Senado, da Câmara. Não, como que é isso aí, né? Essa é a minha lógica. Na verdade, nos 2 últimos anos, ocorrendo essa vacância, se eu não me engano, não. É isso. Nos 2 últimos anos, tem uma eleição indireta realizada pelo Congresso Nacional, tá bom? O Congresso Nacional faz uma eleição de forma indireta dentro de 30 dias. 30 dias é feita uma eleição, beleza? Tá ok.
três teorias que integram a teoria do consenso. Você lembra de alguma teoria de qualquer da criminologia? Gente, essa daí que tá na ponta da minha língua, mas não. Qualquer teoria, qualquer nome de teoria, qualquer uma mesmo, assim, ó, sabe? Se você lembrasse de qualquer uma, era só você ir chutando. Ah, tem a Escola de Chicago, Isso, tem a tentando... anomia, tem a associação diferencial, a subcultura delinquente, sabe? Você podia ir chutando, assim, ó, porque... Então, aí essas daí acabou me confundindo, porque eu fiquei pensando, nossa, eu acho que vou falar errado, porque acho que essa daí é do conflito, então meio que... Mas era melhor chutar e falar errado, porque você não vai perder a questão. Tá. Pensa comigo, se você falar errado, você vai perder? Ele vai... Uma errada não anula uma certa. Ainda A não ser que dentro da mesma questão você erre, né? Daí você vai transformar sua resposta em errado. Mas vamos lá. Tem um mnemônico pra gente lembrar, que é o cansade. C, de Chicago, Escola de Chicago. A, anomia. O N, do cansado ali, de neutralização. O S, de subcultura delinquente. O A, de associação diferencial. E o D, de desorganização social. Cansade. Tá bom? Vou anotar essa. Boa. A cifra daí, a cifra verde, realmente ela é relacionada aos crimes ambientais, tá? Aí, acho que mesmo se você não soubesse, dava pra dar aquela chutada mesmo, é verde, né? Tipo, tá? Elas também não chegam ao conhecimento da autoridade, beleza? São os crimes contra o meio ambiente. Maus tratos, etc. Tipos de estilos de fontes presentes: negrito, itálico, regular. Daí você falou também Arial, mas é um tipo de, mas é uma, daí não seria bem estilo de fonte, né? Tá. Seria tipo uma fonte em si, né? O estilo em si seria o negrito, o itálico, o regular, tá? Beleza? A soma C e soma Cs. Quando você se deparar com uma pergunta assim, a função da soma C é somar, né? Só que qual que é a diferença? Só que com condições. Né? Você utiliza condições para somar. Na soma C normal, a gente consegue utilizar apenas uma condição. Na soma C tem um S de várias condições, né? É um plural de várias condições. Essa é a diferença delas. Simples, objetiva, né? Essas questões assim. Claro, se você não usa Excel, se você não está acostumado com isso, é fácil confundir. Mas de qualquer forma, para sua primeira banca, você foi muito bem, beleza? Eu gostei muito da forma que você se expôs e tal, e é isso, continua estudando. Não sei, como você tem estudado bastante? Você está estudando? Tenho. Tá, beleza. Então é isso. Tenta focar em revisão, algumas coisas. Direito constitucional. Eu tenho falado pro pessoal focado bastante, pessoal. Constitucional, importante para a vida. Então, focar em constitucional, beleza? Tá e é certo. isso. Mas valeu, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Vamos lá, a próxima pessoa agora é o Paulo. Só um pouquinho, professor. Tranquilo. Agora. Aqui, acho que dá. Tá bom. Beleza? Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, Silêncio. Tudo bem? Nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa. Candidato, na frase, o funcionário agia com certa displicência. Qual a grafia correta da palavra displicência? Excelência. A grafia correta da palavra displicência é D-I-S-C. Perdão, excelência. Deixa eu retificando. D-I-S-P-L-I-C-E, acento circunflexo no E, N, C, I, A. Candidato, qual o plural de porta-bandeira? Excelência, o plural de porta-bandeira é porta-bandeiras. Candidato, indo agora para a disciplina de direito, o que são provas cautelares? Excelência, provas cautelares são provas que são colhidas na fase das investigações e... Só um momento, silêncio. Excelência, as provas cautelares, elas são, então, produzidas na fase das investigações e elas
tem que ser, se elas não forem produzidas de forma cautelar, elas perdem a sua razão de ser. Por exemplo, uma interceptação telefônica, se não for feita no prazo, então ela não poderá ser feita mais adiante. Então, ela tem o seu contraditório diferido ou postergado, sim. Não importa no momento. Ok, candidato. O que é nacionalidade derivada? Excelência, nacionalidade derivada, eu entendo que é uma pessoa que... Só um momento. Excelência, é uma pessoa que chega num país, é oriunda de outro país, porém, ela tem, pela Constituição desse país, ela é garantida algumas prerrogativas como nacional. Um exemplo, Brasil e Itália, por exemplo, né? Pessoas que têm origens italianas, elas têm a nacionalidade italiana também desse país, porém derivada. Ok. Candidato, indo agora para a disciplina de criminologia, o policiamento comunitário é considerado uma forma de controle social formal? Excelência, a polícia comunitária, ela é uma forma considerada uma forma de controle social formal e informal. Ok. Candidato, o que é a teoria ecológica e o que ela defende? Excelência, a teoria ecológica, ela é oriunda da escola de Chicago, e ela, entre seus postulados, ela tem como premissa que o crime ocorre de acordo com o excesso populacional, decorrente da desigualdades sociais, migração de pessoas do campo para a cidade, então causa um excesso populacional, diminui o controle social informal entre as pessoas, sem espírito de amizade, solidariedade, entre outros. Ok, candidato. Indo agora para a disciplina de informática, quais as principais vantagens do uso do armazenamento em nuvem? Excelência, as principais vantagens do armazenamento em nuvem seria o custo-benefício para a pessoa física ou jurídica, com relação a infraestrutura, energia, uma alta disponibilidade também, dependendo a informação pode ser acessada de vários modos, de várias formas, e com relação à segurança, no que diz respeito a backup, Travou aqui um pouco para mim, para vocês também travaram? Não, eu acho que Sim, é minha travou aqui, também. professor. Tá. Mas voltou agora, voltou. Você estava falando do backup. Isso. Ah, tá. Não saiu ali, professor? Não, falou só até backup, daí travou. Ah, tá. Então, com relação ao... as vantagens, né, com relação a backup, a segurança da informação, a escalabilidade das informações que estão na nuvem, por exemplo, e segurança no que diz respeito à proteção, excelência. É o que eu me recordo, isso. Ok. Candidato, qual a diferença de drive e driver? Excelência, drive, no contexto de hardware, ele vem a ser, então, ele está localizado em diversos dispositivos, por exemplo, o drive de CD, o drive de DVD, e já o drivers, um R, então ele é um software, no caso, que faz uma conexão entre o dispositivo, o periférico, e o próprio sistema operacional. Por exemplo, um drive de rede, um drive de som, drive de rede, drive de som, drive de vídeo, se nesse caso na placa de vídeo também. Então, esse seria software. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Eita.
E aí, Paulo, beleza? Cara, é o seguinte, você evoluiu muito, muito, muito de semana passada para cá, assim, você já falou de forma muito mais natural, um pouco menos inseguro, mas ainda assim inseguro. Eu acho que você tem uma dificuldade, sabe no quê? Em concluir o seu contexto, a sua resposta. Eu vejo que quando você chega no final, ali, você continua querendo falar mais alguma coisa, falar e falar e falar, e você já respondeu a pergunta, sabe? Então, tenta treinar essa questão de falar aquilo e encerrar. Isso, Driver é um software de computador. Acabou. Drive, unidade de armazenamento ou leitor de disco e cartão de memória. Entendeu? Você não precisa, tipo, continuar, e é isso, e daí aqui, sabe, entendeu? Tipo, cara, você sabe o conteúdo, você sabe os conceitos. Só que você, às vezes, tenta dar uma prolongada desnecessária, que não tem necessidade. E você já tá melhorando muito. Da semana passada pra cá, pô, já evoluiu bastante. Agora falta a gente complementar nessa parte final, de você começar a falar o conteúdo e tal, e começar a ter um começo, um meio e um final. Falando, pá, acabar. E é isso. Objetivo, né? Para não chegar no final ali e falar assim, e é isso, eu não me recordo mais o que pode ser, sabe? Tipo, porque você já falou o conteúdo e falar, e é isso. Tá? Então, mas de qualquer forma, você foi muito bem, tá? Vamos começar com português, que aí, displicência, você falou, nossa, é até uma palavra, né? Porra, é difícil de você falar, mas você soletrou ela de forma perfeita. Oi? Não, a gente não pronuncia geralmente, né? Exatamente, mas você falou perfeitamente, displicência, D-I-S-P-L-I-E-E, acento circunflexo no E, N-C-I-A. Perfeito. Porta-bandeiras também, porta-bandeiras. Verbal, forma verbo, porta, substantivo bandeira, tá? Então, porta-bandeiras. Porta, no caso, o substantivo, a forma verbal de portar, né? Portar, tipo, não é, eu pensei, né? É verbo. Exatamente. Você falou corretamente. Eu vi que você pausou, você pensou antes de responder, e aí você respondeu. Então, muito bom. É só aquilo que eu ficar. Minha única observação mesmo na sua edição é isso. Tipo, no final, você tentar querer continuar, sabe? Tenta falar e acabar. Beleza? Por exemplo, o que são provas cautelares? Elas são uma prova que tem risco de perecimento. Ela tem um risco de se perder, tem um risco de não conseguir recuperar ela. Por exemplo, você fazer a oitiva de uma testemunha em estágio terminal. Tá? Então, isso aí é uma prova cautelar. Tá? Ela realmente perde a razão de ser, né? Por exemplo, se não for executada naquele tempo, porque se precisa ouvir uma testemunha e ela tá prestes a morrer, se você não ouvir naquele momento, você vai perder. Tá? Aí você ficou meio mais ou menos ali, não sabia. A nacionalidade derivada, ela é a secundária, tá? Ela é a mesma que a secundária, é aquela que você adquire ela se dá por causa de uma naturalização. Ou seja, Oi? Eu devia ter pedido um sinônimo, assim, professor. Daí eu ia lembrar, secundária, né? Eu fazia já associava, né? Nem sempre pedir sinônimo funciona, tá? Porque dependendo da pessoa que estiver arguindo ali, vai falar que faz parte da sua resposta entender o que é derivado, né? Tá? Mas dependendo ali da pessoa que estiver ali, vai falar assim, é secundário e tal, né? Ela só queria que você explicasse. Mas a secundária, ela pode ser expressa ou tácita, tá? A primária, ela é devido à nacionalidade dos países ou local que a pessoa nasceu, ou então por causa do consanguíneo, tá? E os solis e os sanguíneos. Bom, criminologia, policiamento comunitário. É uma forma de controle social formal, você respondeu corretamente. Ela é uma forma de controle híbrido, né? Ou seja, ela é híbrida, né? Ela pode ser, um controle híbrido, ela pode ser tanto formal quanto informal, né? Quais são os pressupostos básicos do controle social formal? Descentralização do comando do departamento da polícia, né? Maior liberdade para os policiais poderem buscar outras infrações, né? Ter um desenvolvimento das estratégias preventivas direcionadas para cada situação particular e a responsabilização ou controle externo da atividade policial. Mas você respondeu corretamente, tá? É isso aí. O policiamento comunitário, ela é uma forma que pode ser tanto social formal quanto informal, beleza? A teoria ecológica, o que ela defende aí? Bom, a teoria ecológica que você começou... Essa aí você, foi muito... Divagou muito, assim, sabe? Esse tem que cuidar. Pensa bem e responde. Pensa bem.
pensa no que você vai falar, sabe? Por isso você começou ela muito bem. Você falou que ela é da escola de Chicago, falou que questão do excesso populacional, aí, na verdade, tipo, tem várias vertentes, né? Mas ela é relacionada ao meio que a pessoa está vivendo, tá? Então, quais são os causadores da criminalidade? Os fatores sociais, né? Que podem gerar a criminalidade, né? Tá? Sim. Ela vem que o crime não é um fenômeno natural, né? Tipo, a escola de Chicago veio falar assim, ó, o crime não é um fenômeno inerente ao criminoso. O criminoso não é um delinquente nato. Ele não tem, tipo, não é dele o comportamento. Ele vem de acordo com a sociedade que ele vive, ao meio que ele está convivendo. Isso gera os fatores criminais. Beleza? Informática. Quais as principais vantagens do uso do armazenamento em nuvem? Ok? E aí você também, de novo, ficou divagando, tá? Você pode ser objetivo na sua resposta. Ainda mais que você sabia a resposta. Você sabe a resposta. Você tá manjando, cara. Você tá ali afiado. Você vai chegar e vai moer na prova. Pode ter certeza disso. Só cuidado com a divagação ali, de ficar pensando. Ou seja, quais são os principais? Disponibilidade, redução de custos e eficiência. Ela está sempre disponível. Você vai reduzir custos com armazenamento, com espaço para ter o computador, com equipamentos. E eficiência. Ela está mais ágil. Você pode comprar a hora que você quiser, mais velocidade, mais quantidade. Você pode personalizar o jeito que você quiser. Tá? Aí a diferença de drive e driver. Driver é o software de computador, né, o driver, com R. E o drive é a unidade de armazenamento em si. Né? É o leitor de disco, o cartão de memórias, é o armazenamento, né? Tipo, é mais relacionado ao hardware. Beleza? E é isso. Mas, Paulo, tenta fazer isso. Pega alguma questão e tenta responder de forma objetiva. É isso. É aquilo. Tá bom? E eu tenho certeza que você vai muito longe. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Raquel, vamos lá? Chegou a sua vez. Opa, Léo. E aí, tá preparada? Tô sim. Maravilha. Boa tarde, candidata. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Sim. Candidata, qual a grafia correta da palavra obsessão? Excelência. Obsessão. O, B, S, E, S, S, A, tio no A, O. Candidata, qual o plural de escrivão? Excelência. O plural de escrivão, escrivães. Indo para a disciplina de direito, qual a diferença entre um crime formal e um crime material? Excelência. No crime formal, basta a ação do núcleo do verbo daquele crime para que haja o resultado naturalístico, não necessariamente no mundo exterior, como no crime material, que exige a consumação do resultado naturalístico no mundo exterior. Candidata, a quem cabe o julgamento do vice-presidente no caso de crime de responsabilidade? Um momento, excelência. Excelência, cabe ao juízo comum. Já, tendo para a disciplina de criminologia, como Robert Merton considera o desvio? Desculpe, excelência, você poderia repetir? Eu não entendi a última parte. Como Robert Merton considera o desvio, o crime? Excelência, Robert Merton considera o desvio como aquele indivíduo que não aceita as suas metas culturais, na verdade ele não tem, e também não aceita os meios institucionalizados para atingir os meios culturais. Candidata, o que é síndrome de Estocolmo? Excelência, a síndrome de Estocolmo é aquela da qual a vítima acaba tendo uma afeição e um carinho pelo criminoso.
Candidato, indo agora para a disciplina de informática, o que é uma memória flash? Excelência, a memória flash ela é utilizada no periférico SSD. Ela é bem mais rápida do que a memória normal, né, do HD, por acelerar no processamento dos dados, quando o usuário está abrindo as janelas. Ela parece muito, tem o formato da RAM, no entanto, ela é uma memória não volátil. Essa memória flash ela é encontrada nos periféricos SSD, drives, pendrives. Ok. Candidato, o que é um Trojan Horse? Excelência, o Trojan Horse, também conhecido como cavalo de Troia, ele é um malware que ele vem, ele entra, né, invade o sistema, aparecendo ser um arquivo, né, um programa, desculpa, um programa confiável. No entanto, ele faz com que o usuário creia, né, que é um programa bom, quando na verdade não é. Ele está sendo utilizado para a invasão de vírus, né, para danificar o sistema. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigada. Raquel, nossa, você foi 10 mil vezes melhor do que mês passado, não sei o que tinha acontecido, mas você parecia, semana passada estava meio mal, estava tipo insegura, mas você respondeu de forma objetiva, você foi muito melhor, assim, não sei se é o estudo só, mas a gente realmente, quando está só estudando, cansa bastante, né? Uhum. Mas eu acho que você veio hoje, chegou aqui mais tranquila, mais com empoderamento ali e com a certeza de que você vai ser aprovada nessa prova. Então, parabéns pelo seu excelente resultado, esse foi muito bem, tá? E é isso. Então, vamos lá, suas questões. E parece até estar mais animada hoje, né? Porque semana passada estava aqui, tava até. Nossa, eu saí daqui da nossa live que eu tipo, fiquei, caraca, velho. Até fiquei em depressão. Assim. Vamos lá. A grafia correta da palavra obsessão, se responder de forma correta, O-B-S-E-S-S-A-T-O. Tá? Plural de escrivão, escrivães. Né? Tem dias, gente, que vai dar sorte a gente cair aquelas questões fáceis e questões difíceis. Então, hoje foi o dia de a gente cair questões um pouco mais simples. Não estou falando que são fáceis, tá? Porque se você não tiver preparado, não tiver ali estudado, chega na hora ali, limães, sabe? Sabe? Então, é muito relativo isso. Mas português, ok. Questões simples e objetivas. A diferença entre um crime formal e o crime material a diferença em si é o resultado naturalístico. Tá? O crime material ela só se consuma com a produção do resultado naturalístico. Por exemplo, no homicídio, com a morte. Tá? O crime formal ela não exige a produção do resultado em si para a consumação do crime. Né? Faltou só completar isso, assim, tá? Por falar que a diferença em si é o resultado naturalístico e deixar isso mais... Nessa questão, você respondeu de forma correta, mas você deu um pouco de devagada. Tá? O crime formal, no caso, ele não precisa do resultado em si para acontecer, né? Tipo, com a forma ali, ele acaba se consumindo, né? Uhum. A quem cabe o julgamento do vice-presidente no caso de crime de responsabilidade. Aí você viajou total, né? Lógico. Bom, Lógico. essa questão ela é uma questão de constitucional. Uhum. Constitucional, quem vai julgar o presidente, o vice-presidente, os ministros de estados e comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutico, em crimes da mesma natureza, conexos com aqueles ali, no caso com os crimes de responsabilidade, não é o STF também, tá? Não, eu tenho aqui uma árvore genealógica aqui, eu nem olhei para ela, porque eu falei, eu sei que não é você. Nem olhei. E também não é o Congresso Nacional. Quem vai julgar é o Senado Federal. Ele vai processar e julgar, beleza? Uhum. Bom, criminologia. Como Robert Merton considera o desvio do crime? Bom, ele utiliza a anomia para indicar como o desvio é um produto da própria estrutura social, né? Totalmente normal, na medida em que a própria estrutura acaba compelindo, fazendo com que os indivíduos execute um delito, né? Ajuda o indivíduo para a conduta desviante dele, né? Ele apresenta as metas, mas não disponibiliza os meios necessários para a sua consecução. Aí você falou das metas que ele... dos meios, né? Meios culturais. Exatamente. Não aceita os meios, os caminhos, né? Tipo, exatamente. Ele tem as metas, mas não disponibiliza os meios necessários para a sua consecução, beleza? De maneira, que vai tirar o chão da pessoa, abandona a pessoa sem a possibilidade, né? Sem as normas de obter os seus objetivos.
Beleza? Beleza. Síndrome de Estocolmo, aí foi uma questão fácil. Estocolmo, mas cuidado também para não confundir, né? As síndromes, né? São várias síndromes. Estocolmo é quando a vítima de sequestro passa a ter uma relação de afinidade com o criminoso, beleza? Memória flash. O flash vem ao rápido. Mas a gente tem que cuidar, porque embora algumas memórias flash sejam mais rápidas, não são todas elas que são mais rápidas, tá bom? Um pendrive, por exemplo, ela é uma memória flash. Mas você acha que a transferência de um arquivo para outro dentro de um pendrive ela é mais rápida? Né? Tipo, a vantagem, eu botei aqui, né, um SSD. Você falou do SSD e tal, e falou também dela ser... Mas ela, e você falou dela... não tem tanto armazenamento como a memória do HD. A objetividade dessa resposta é falar que ela é uma memória não volátil. Eu falei. E aí você falou isso. Aí eu lembrei de uma questão, eu falei, caramba, eu tenho que falar da não volátil, ela é parecida com a memória rápida, mas ela é não volátil. Eu falei. Se você falasse só da velocidade, teria errado. Tá? A questão é a volatilidade. A memória flash era uma memória não volátil, tá? Ou seja, ela é... O que é isso? Quer dizer, é que ela salva rápido. Você não vai perder o arquivo. Se você vai jogar ali, desligou o computador, tirou o pendrive, ela geralmente tá salva, né? Tipo, você salvou ali, né, o arquivo. Então, ele é relacionado a isso, tá? Ela tá salva. Você garantia que ela tá salva. Por exemplo, um SSD, ela é mais seguro do que um HD, né? Porque o HD, ele tem um disco ali que gira e tal. O SSD já é um disco sólido, tá? Que é um Trojan Horse também, questão... Eu utilizei o termo Trojan Horse porque se eu utilizasse cavalo de Troia, né, estaria dando a questão ali. A pessoa, mesmo que não soubesse o que era, ela pode associar o cavalo de Troia, mas mesmo assim não tem como fugir muito. E é um malware que engana os usuários, que ele se disfarça de uma coisa, sendo que ele não é um joguinho ali. Você tá jogando e tal, mas ele é um vírus. E às vezes você continua jogando por muito tempo, mas ele tá ali, o vírus tá ali, né? E é isso, mas parabéns, você foi muito bem. Uma questão de direito constitucional ali, que eu tô pedindo, pessoal, estudem direito constitucional, que esse aí pega. Pegou. Hoje é o dia do Léo ficar no constitucional. Eu vou pegar no constitucional mais algumas vezes, vou tentar trazer cada vez questões mais difíceis. Pra quê? Não pra pegar vocês, o objetivo não é tipo pegar e fazer vocês errarem, mas fazer com que vocês estudem, pra chegar e querer acertar a questão, porque vai ajudar em várias outras coisas também constitucional, sabe? Não vai ajudar apenas no constitucional, vai ajudar também em direito administrativo, em direito processual penal e tal. Então vai ajudar em muitas coisas. Não, lógico, beleza? Batalha dura, guerra fácil. É isso aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau. Tchau, valeu. Obrigada. Tchau, Léo. Obrigada, Léo. Valeu. Valeu, professor.